Junto aqui ao nosso Tribuna Livre. Volta às aulas, né, Júlio Pinheiro? Sim, você que, né? Sou pai, né? É pai. Não pai de pet, pai de gente. Então, pai, né, de dois meninos maravilhosos, né? Lindos. Um ainda tá, né? Um ainda tá engatinhando. tranquilo. Começou agora, inclusive, a engatinhar. Foi mesmo? Ó, Foi. que coisa boa. Um ainda tá engatinhando, mas o outro já tá aí, né, nesse processo de volta às aulas, né? E esse tema, gente, é fundamental para pais, educadores, alunos. E ganha destaque também, sabe o quê, Júlio Pinheiro? Não sei se você se preocupa com isso, mas eu tenho certeza que a sua esposa, assim que sua esposa é nutricionista também. Sim, com certeza. E ela deve se preocupar demais, né? Com o quê? A alimentação escolar, gente. A escolha, né, dos alimentos faz toda a diferença aí na saúde, no desempenho das crianças. E o excesso de ultraprocessados pode até trazer riscos, né, a essa saúde, obesidade, diabetes, né, males que a gente sempre fala aqui no nosso programa e traz os esclarecimentos também para você. E aí, gente, para falar sobre a importância de uma merenda mais equilibrada e para criar, e na verdade não sei nem criar, mas assim, como fazer isso, né? Eu acho que é a pergunta maior. Como é que a gente faz para criar hábitos saudáveis desde a infância? A gente tá recebendo aqui a nossa querida professora de nutrição da Estácio, a Eva Andrade, tá conosco, sempre tira nossas dúvidas sobre essas questões. E a gente vai falar objetivamente aqui hoje, Eva, dessa questão da merenda escolar, mas no finalzinho ainda vou puxar também a questão do carnaval, viu? Porque o carnaval tá chegando. Nossa, prévia, né? Prévia de carnaval amanhã, hoje. Na verdade, de hoje tem boa. Então, né, a gente também vai puxar um pouquinho a sardinha pra esse lado aqui do carnaval, pra gente entender também como é que precisa ter uma alimentação saudável também nesse sentido. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você dia. conosco aqui mais uma vez. Bom dia. Por que é tão importante a gente falar de uma alimentação saudável, principalmente nessa volta às aulas e quando se trata das nossas crianças? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que ainda tem aquela relação do lanche escolar com... vamos colocar o bolinho, vamos colocar um lanchinho diferente, vamos colocar uma bagana, porque parecia que era isso. Porque se remete muito ao nosso lanche escolar da nossa infância, Não que vou era, mentir que era o momento mais esperado da aula, era Isso. quando liberava o lanche, que a gente ia ver o biscoito Aquele que refrigerante levava. com abelha, Aquele- bom todo. Ixi. Só o que tinha, né? Não era de imoral. É verdade, é verdade. Mas aí o que acontece? Então a gente ainda remete muito a esse conforto, a esse lanche bagana, só que não pode ser assim. Quando a gente pensa que lanche escolar é rotina da criança. Então, claro que a criança vai poder comer o bolo de chocolate, vai poder comer o biscoito uma vez ou outra, né? Sim. Mas quando é rotina, todo dia com aquele biscoito, com aquela pipoca, todo dia consumindo aquele excesso de ultraprocessado, a gente tem um efeito negativo em saúde, que normalmente vai ser o excesso de peso associado a doenças associadas como hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicéridos altos. A gente não espera isso em criança, é o que a gente vê. Então é muito comum chegar no meu consultório criança em idade escolar de 5, 6 anos com colesterol alto. Minha nossa. E aí quando você vai ver, qual é o lanche da criança? Não, todo dia ela come ou é uma batata frita, ou vai ser uma coxinha na escola. Então assim, a opção não é interessante. E essa rotina diária tem impactado na saúde. E a gente pensa que a idade escolar é um momento de desenvolvimento também cognitivo. Então ele tem que estar nutrido. Como é que ele aprende se não está bem nutrido? Sim. Então, a gente tem que se preocupar em fornecer os nutrientes suficientes para alimentar a criança, matar a fome e gerar bons hábitos. Porque o bom da criança é que ela consegue, quando está na parte social com os demais, ela consegue, o amiguinho come, ela quer provar também. Então é o momento da gente conseguir inserir boas opções. Sim. Eva, e a gente vê muito que hoje em dia nas escolas aqui de Natal a gente tem uma lei municipal, lei municipal. que proíbe frituras, proíbe refrigerante. Não tem mais isso na escola, viu? Então não tem mais abelha para refrigerante. Mas a gente ainda vê outras opções que você leva de casa que não são tão benéficas para as crianças. Então o que é que precisa ter assim numa refeição, um lanche balanceado para uma criança? Uma fruta, uma opção de bolo, de pão, quais são as alternativas boas? A gente sempre pensa em 3 grupos, né? A gente vai pensar no grupo construtor, que vai dar essa energia e também a proteína. Então a gente vai pensar em colocar um queijo, uma fatia de queijo, um iogurte para essa criança, o ovo, claro, levando em consideração o preço do ovo, talvez a gente tenha que estar meio ovo aí, pois tem que dividir o ovo. Mas tem o ovo, pode colocar aí um leite fermentado como opção proteica. A gente vai colocar um carboidrato, porque essa criança tem que ter energia. Quem é que não lembra do intervalo, todo mundo correndo, brincando. Isso. E agora mais do que nunca, porque não pode mais celular, então as Então, crianças estão brincando mais. Uma torrada de queijo É uma opção. é uma Então boa, a gente né? pode colocar um carboidrato, tem que ter um pão, um bolo, e aí também combinado uma fruta.
para ter a parte de micronutrientes. Então, uma frutinha cortada, picada, para facilitar a digestão dessa criança, né? Para ela se alimentar. Uma tia minha que morava em Ceramirim, uma vez ela chegou na escola, aí um amigo dela levou um caranguejo pro lanche. Nossa, foi mesmo. Aí ela chegou pra minha mãe é mais velha, e caranguejo é lanche? Mas eu falo isso porque muitas vezes as crianças também sofrem bullying de acordo com... Podem sofrer bullying de acordo com o que levam. Então, como os pais podem lidar com esse tipo de atitude? Porque você falou sobre o ovo. Mas eu nunca vi, não sei se é comum, a criança levar um ovo cozido pra lanchar. Tá começando a ter, mas ainda tem o estigma. Até porque como vai levar esse ovo? Na hora que vai abrir esse ovo da tampa, vai subir aquele odor que não é tão agradável. Então a gente muitas vezes muda a preparação, coloca esse ovo já mexidinho com outra coisa para que não suba um aroma tão desagradável. Mas o principal é pensar nesse binômio escola-família. Elas têm que estar alinhadas. Então, é importante que a escola tenha também já um plano de acompanhamento nutricional. A gente já tem muito mais nutricionistas nas escolas, tanto em rede pública quanto em particular. Até na rede particular é uma propaganda quando se tem um profissional da nutrição, para que converse com esses pais. Porque não adianta nada um pai estar lá preocupado com a lancheira da criança, levando tudo certinho, e o coleguinha do lado tá levando a pipoca. A outra criança vai comer a pipoca do coleguinha. Mas é pipoca, qual pipoca? Aquela pipoca industrializada. Porque a pipoca de casa é uma boa opção, ou não? A pipoca caseira é maravilhosa. A feita com o milho. Nada de pegar aquela pipoca de micro-ondas que é rica em gordura vegetal. Aí ela não é uma opção. Então todo mundo aí pensar em ter a sua pipoqueirinha elétrica, ou não, ou fazer em panela, mas evitar de usar a pipoca de micro-ondas. A pipoca é uma ótima opção para entrar aí no lanche. Mas tem que tomar muito cuidado, porque aí fica aquela confusão. Meu filho, eu mando tudo certinho pro meu filho, mas ele descobri que tá comendo o lanche do coleguinha que tá levando errado. Então por isso que tem que ter essa união, para todo mundo tá falando a mesma língua. E aí a gente tem um resultado efetivo. Pois é. E aí, Eva, eu acho que isso aí acaba sendo, quer queira, quer não, um desafio, né? Um desafio para juntar todas as ideias, juntar até a escola junto com os pais, né? Como é que a gente faz justamente para incentivar essas crianças, e principalmente aquelas que já de repente criaram um hábito diferenciado, né? Um hábito ali que tá acostumado a comer a pipoca cheia de gordura, né? O saquinho do Pipos, né? Como a gente diz. Como é que a gente faz para incentivar essas crianças justamente para preferir esses alimentos que são, claro, muito mais nutritivos, né? São bem melhores para o nosso dia a dia. Tem alguma tática, alguma opção? Porque, assim, tem mãe até que faz uma brincadeirinha ali com a comida, né? Deixa a comida mais divertida de alguma forma. Essa mãe tem tempo, criatividade e talento, viu? Eu admiro. Tem que lidar com isso, né? Porque, assim, precisa de tempo, né? Pois é. Pra pensar nas coisas mais saudáveis. A gente tem algumas opções, né? A gente pode, claro, deixar esse prato mais lúdico, se tiver tempo pra isso. Uma opção é, junto na hora de montar esse cardápio, chama a criança, principalmente se for uma criança maior, pra fazer os combinados. Então, olha, você não vai mais levar todo dia o Pipos, mas você vai levar um dia o Pipos, mas amanhã você vai levar a pipoca de milho. A gente vai fazer essa troca. Combinado? Explicar para essa criança ela precisa se sentir autora da ação. Quando ela, mesmo que ela não esteja decidindo nada, a gente que esteja decidindo por ela, mas ela sente que foi ela que deu a última palavra, ela se sente mais autônoma e responsável por aquilo. Então eu combinei com minha mãe que eu ia comer isso. Esse vai ser o lanche da semana. Uma outra opção é levar essa criança para fazer o lanche junto com a família, né? Preparar esse alimento. Tô fazendo um bolinho de banana que eu quero congelar para levar a semana toda. Chama essa criança para fazer também. Porque quando ela for comer, ela vai lembrar que foi o bolo que ela fez. Então isso vai gerar mais atração nesse lanche. Então que ela participe também nesses momentos, aí a gente consegue, de fato, ter uma autonomia nessa criança e uma aceitação melhor. Aqui, ó, o grande Carlos Fujiwara tá falando comigo aqui através do WhatsApp, ele falando que algumas escolas, né, inclusive a escola que ele tá falando que é a primeira infância, a escola que já fornece todas as alimentações para as crianças de maneira balanceada, e é uma opção até para os pais que não têm tempo, porque a gente sabe que infelizmente a rotina de muita gente é mais atribulada, né? Tem famílias que têm 4 filhos em casa e você fazer 4 lancheiras às vezes é mais difícil. Então, você procurar essas escolas que fornecem alimentação é uma excelente alternativa. Tem sido uma tática muito grande, tanto das escolas para conseguirem ter um diferencial. Então, quando você já fornece um lanche, mas fornece um lanche de qualidade, é um diferencial, porque aquela família vai ficar despreocupada. Então, o que é que normalmente acontece muito agora no início do ano? Todo dia para mim chega paciente, olha o cardápio de tal escola, tá adequado? Então, a escola também tem que se adaptar. Não tem mais aquela
lanche de criança, eu vou botar todo dia um bolo. Não. E tem que se ligar também, porque tem umas escolas que elas fazem... tem Thiago Dionísio, aquele influenciador, que ele fala, não, eu sou operador de derivados do combustível quando o cara é frentista, né? Mas na escola fala, biscoito, levemente não sei o que, e dá uma bolacha creme crack pra criança. Então, é importante que mais do que ler, você de fato saiba o que tá lá. Aí né? a gente normalmente faz muito essa avaliação do cardápio, pra ver, é realmente isso? Tá completo esse cardápio? E a gente pede sempre também que a família vá verificar, confirme se é isso mesmo, porque pode estar comprando gato por lebre, né? Pode dizer que tá lá perfeito e não sei a prática. Mas é uma parceria muito importante. Doutora Eva, e a gente vê também que hoje em dia não é mais uma prática, é muito incomum a gente ver crianças tomando refrigerante, pelo menos algo no meu ciclo, né? reduziu muito o número. Bastante. Mas muito tem também se demonizado os sucos, né? Fala, não, o suco é um negócio muito calórico que faz um mal. Eu queria que não pode, tem que comer a fruta em vez de tomar o suco. Você comer aquela laranja cheia de bagaço, né? chupando. Como é que faz? Tudo é questão de equilíbrio, né? A gente sempre fala na nutrição que é buscar o caminho do meio. Eu nem posso demonizar um suco, que a gente já ouviu diversas vezes. Não, suco dá esteatose hepática, que é gordura no fígado. Não, suco não vai dar esteatose hepática. Você tem esteatose hepática de suco, você tomou muito suco. Em cerveja grande quantidade. É mais fácil dar com cerveja. Então a gente tem que ter esse cuidado. Claro que a gente pode, para uma criança que não consegue comer fruta, não gosta de vegetais, é uma ótima opção fazer o suco. A gente não vai fazer só aquele suco simples, vamos botar um suco com outro vegetal misturado, um laranja com cenoura, aumenta o aporte nutricional. Deixa de ser o suco? Não, mas tem um pouco mais de nutriente. E claro, a gente vai fazer esse revezamento. 3 dias no suco, 2 dias manda a fruta, e até que a criança vá aceitando. Mas não há essa demonização, não pode. O que não pode é ser o suco da caixinha, né? Só o da caixinha. E qual é esse suco da caixinha? É um suco mesmo de verdade, como suco de uva? Ou é um néctar, né? Que aí a gente vê muito. Ah, doutora, não, mas eu dou suco de morango pro meu filho. Aí quando você vai ver é um néctar de morango, que não tem nem 0,2% de fruta. Pois né? Eu já ia perguntar, Eve, qual é a diferença ali? Que às vezes a pessoa nem nota, né? Vai, compra, tá ali, diz que é suco, não presta muita atenção, né? Não lê o rótulo, como a gente sempre fala aqui, que é importantíssimo, né? A gente lê o rótulo pra ver o que a gente realmente tá ingerindo. Qual é a diferença aí nesse caso? Pronto, a melhor opção de suco é sempre o suco integral da fruta. Então tem que estar lá, é suco de uva, é para ser só uva. Pode acontecer de encontrar uva maçã, porque é muito comum usar a maçã para deixar o suco mais claro, ele não ficar turvado. Então não tem problema. Agora se é néctar, por exemplo, não é suco. Ele já vai ser lá 2% de fruta, o primeiro ingrediente normalmente é água, depois açúcar. Ah, você grita fora aqui, os suco corantes. de uva, é só o grito, né? Porque na verdade não tem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a criança tá lá ingerindo um produto que não é interessante. A gente teve, principalmente há 10 anos atrás, era muito comum toda criança levar na sua lancheira um Adez, né? Hoje, que era aquele Adez de soja. E a gente só hoje vê o impacto negativo dessa ingestão alta de soja, onde ficou precoce a menarca, né? A primeira menstruação feminina. E a gente teve características de alteração hormonal nos meninos, porque soja tem hormônio, o fito-hormônio feminino, o estrógeno, então muito semelhante. E a gente viu ali que foi uma característica de uma década que afetou muito a saúde da geração. Que coisa, viu? Mas não vou levantar esse debate, não, mas isso mas você pode olhar hoje nas lojas, né? No supermercado, você não vai mais achar aquele paredão de suco Adez, porque realmente a marca teve um efeito negativo. A gente hoje sabe a repercussão do consumo da soja exacerbado, né? Então, e você falou cuidado. Você falou da questão do suco, me lembrei também do leite, né? O leite é um alimento ali que é extremamente oferecido para as crianças, né? E hoje em dia a gente também tem que prestar atenção, né? Porque o leite, você olha lá, mistura láctea. É só uma mistura, não é? Lácteo, pois é, né? E aí, como é que faz aí? Olhar o rótulo. Leite tem que ser leite. Então eu vou comprar o leite em pó, é só leite em pó. Leite integral em pó, leite desnatado em pó, ele não deve ter aditivos. Se ele tem adição de alguma coisa, eu sempre falo com meus alunos, ele perdeu alguma coisa. Se eu precisar adicionar vitaminas, é porque eu tirei alguma coisa desse leite. Então é só para ter a lista de ingredientes. Então o leite vitaminado não é uma... Normalmente é porque ele já teve algum processo industrializado que perdeu suas características, aí ele faz uma propaganda, adicionei tal. Adicionou pra, só que adicionou em uma matriz, né? E às vezes adiciona gordura também, aí vira um composto lácteo, já não é mais leite. Toda vida que eu saio da conversa aqui com a doutora Eva, eu fico triste, porque é alguma coisa que eu me senti enrolado durante muitos anos. Doutora, mas algo que também, a gente tá falando sobre o tempo dos pais para preparar os lanches, e muitas vezes a facilidade que se tem de utilizar ultraprocessados
é muito grande e pode ser uma armadilha também para esses pais. Então eu queria que você pudesse dar alguma sugestão de alternativas. Por exemplo, em vez de você pegar aquele presunto de peru, você fazer uma outra composição, o que é que você pode substituir esses ultraprocessados para colocar numa dieta balanceada para as crianças? Então, pensando nos embutidos, a gente pode trocar esse embutido, né, esse presunto. Vamos pegar e compra aquele frango já assado mesmo do supermercado, faz um patê de frango para essa criança, deixa já na geladeira e vai usando na semana, seja um sanduíchezinho, na tapioca, é uma opção de você manter e já não tá usando produto industrializado, tá usando um produto minimamente processado. Então pode colocar o queijo como uma opção, que é um produto processado, né? Ele vai ter adição de gordura, mas é interessante para Eva, antes de você continuar, porque eu fiquei na dúvida ali. Aí faz esse patê com a ricota, esse patê com o quê? Porque se você jogar a maionese lá, você vai estar, né? Não, com maionese pode ser, até pode utilizar, não é o problema. É maior problema utilizar esses embutidos ricos em nitrato, né? Que é mais complicado, e corante, né? Hoje no presunto a gente tem o corante vermelho, que é cochonilha, que é altamente alérgico. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com ele. Já tá querendo pegar a receita, né? Porque é uma claro, mesmo. A gente manda depois a receita pra botar no site. Vale a pena. E aí a gente pode trocar, por exemplo, não quero mandar os danoninhos lá com tantos corantes. Manda o iogurte natural batido com fruta. Porque às vezes a criança não vai aceitar o iogurte natural. Ele realmente é mais azedo. Então, faz o que eu particularmente não gosto, não. Não sou mais criança, não, mas não gosto. Difícil. Não é uma coisa assim. Você deixar de tomar um chambinho pra tomar. Rapaz. Então, o que a gente pode fazer? Vamos bater, antes de mandar, vamos bater esse iogurte aí com a geleia. Ou bota uma geleia em cima, pode manter o iogurte natural, mas bota uma geleia de fruta em cima. Mesmo que tenha essa geleia de açúcar, é muito melhor do que eu estar consumindo todo aquele excesso de corante que vem de um danoninho. Que hoje a gente já sabe, o corante vermelho associado nesse tipo de produto, associado não só com câncer, como a gente pensava hoje, né? O corante vermelho 3 está associado a ansiedade, transtornos de comportamento, e muito que a gente vê nas nossas crianças hoje. Quase toda criança tomando medicação, muitas vezes, quando a gente vai ver, a raiz é alimentar. Eva, e a gente tá falando sobre o lanche durante o período escolar, mas a alimentação da criança nesse período, porque muitas vezes as crianças têm uma atividade extra logo após a aula. Muitas. E por vezes eles passam muito tempo sem comer. Eu queria que você falasse um pouco assim, tanto sobre a importância que se tem de tomar café da manhã para essas crianças, e também quanto tempo ele pode ficar sem comer. Um tempo assim, claro que cada criança varia, mas um tempo médio que você deve encaminhar mais de um lanche quando você tem algum tipo de atividade. Qual dica você dá para esses pais? O ideal é que a gente faça... O ideal, o mundo perfeito, é a criança tomar café da manhã, mas nem toda criança toma café da manhã porque não gosta, ou porque não conseguem acordar muito bem para tomar café da manhã. Eles já têm uma dificuldade tão grande de acordar que já acordam em cima da hora da aula. Então, o que é que a gente faz com essa criança que não toma café da manhã? A gente reforça esse lanche. Então, se eu vou botar só um lanche simples, não. Agora eu vou fazer um lanche mais completo, vou talvez colocar 2 fontes de proteína, vou colocar um pouco mais de carboidrato para dar mais energia. E normalmente a gente fala de uma janela de 3 horas. Então, se essa criança lancha às 9 e ela vai almoçar já meio-dia, ela vai ter que ter um lanche também à tarde, às vezes 2 lanches nessa tarde, se ela tiver uma dupla atividade. Então ela almoçou, mas ela faz logo depois uma aula de alguma coisa, ela tem que lanchar no meio da tarde, às vezes vai lanchar ainda antes do jantar, para conseguir completar essa janela. A gente não pode deixar muito tempo essa criança com fome. E eu falo isso porque o meu filho, ele tem um treino logo após a aula, e ele falou, papai, eu tô com fome antes do treino, eu preciso que traga outro lanche para mim. Ele falou, e meu filho tem 5 anos, né? Bom. Aí eu me senti aquele pai, enfim, que o conselho tutelar não esteja nos ouvindo, mas realmente acontece. E a criança precisa, né? Porque o ato de aprender, né, a criança lá em sala de aula tá sentada, mas só de ela estar aprendendo algo, isso demanda energia. O nosso cérebro usa glicose para aprender, né? Tudo para funcionar. Mas a glicose é consumida, quanto mais você pensa, mais isso é consumido. Então, ela vai ter fome depois da aula. Então, a gente tem muitas vezes, se tem um esporte logo depois, a gente dá um pão, a gente dá um bolinho mais saudável para ter um aporte energético para conseguir fazer o esporte. E se você tá com fome, você não consegue aprender. Pessoa. Sem dormir bem, eu consigo passar o dia tranquilo, mas sem comer bem, eu fico com vontade de dar uma dentada na orelha de alguém, sabe, assim, na briga, quase Mike Tyson. Pois tem que alimentar as crianças. Outra coisa também que é muito comum, assim, falo em grupo de pais, de escolas que a gente vê, é que a dificuldade de se dar uma variedade nesses lanches, porque muitas vezes as crianças nessa idade já começam a ter um paladar um pouco mais seletivo e fica mais difícil de se diversificar. Quando não há essa possibilidade de diversificar devido à seletividade da criança, essa manutenção do lanche, eu vou mandar todo dia o mesmo lanche, qual
qual o problema que isso pode trazer? Aí a gente volta de novo àqueles... E também, e uma estratégia para que melhore essa seletividade. Se a gente mantém só o mesmo padrão alimentar sempre, a gente vai estimular ainda mais essa seletividade. Sim. Então, quem nunca foi aquele adulto, eu não como isso porque nunca me ofereceram. A gente tem que, eu sempre falo para os pais que a gente tem que insistir com as crianças, porque pode ser uma fase temporal. Pode ser que ela viu lá um vídeo de um youtuber que comia só aquilo, ela só quer aquilo. É um foco naquele momento, mas não quer dizer que depois ela não vai querer comer outra coisa. Então, a gente continua mandando a novidade. Pelo menos um elemento novo, porque às vezes é, claro, muito frustrante. Você monta uma lancheira completa, ela voltar inteira. Mas ela só tá comendo banana, mas amanhã eu vou mandar a banana mais outra fruta. Amanhã. E aí a gente vai inserindo aos poucos, explicando para essa criança que é importante ela variar. A gente também pode utilizar muito com crianças, já que não tem como tirar as telas. Vamos então usar a tela pro bem, vamos colocar um desenho de alguma criança comendo, umas frutinhas, para ela já ir estimulando, facilita bastante. Então ela vê o outro, ela repercute. A criança, ela é muito espelho, então o que ela vê, ela reflete. Então é bom que ela seja estimulada a querer a novidade. As crianças são muito difíceis da gente olhar uma criança que gosta dos legumes, né? As frutas até que tudo bem, né? Geralmente a criança gosta, mas o legume é mais difícil. Mas seria uma opção também, tem muita gente que compra aquelas cenourinhas, né? Aquelas pequenininhas, assim, e oferece, que a criança acha super bonitinho, né? E gosta de comer também. Na lancheira dos meus pacientes vai a cenoura. Tem dia que vai... O tomate cereja é uma ótima opção. Meu filho adora. A gente substitui muitas vezes a fruta. Nesse dia eu não vou mandar a fruta, eu vou mandar o tomate cereja. E a criança adora. Tem alguns pacientes meus que comem brócolis. A gente pega o brócolis, em vez de levar ele cozido, assa na airfryer, fica crocantezinho, eles comem. Então, é uma opção de colocar essa variedade na alimentação da criança. E as frutas desidratadas, é uma boa opção também? As desidratadas, sim. É claro que a gente vai tomar um cuidado com a quantidade, né? Porque ela está desidratada, ela vai ter um excesso, às vezes, energético, né? Porque ela vai ficar sem água, então ela fica ainda concentrada em glicose. Mas a desidratada, sim, a gente tem que tomar cuidado com as cristalizadas. Que a desidratada só perdeu água. A cristalizada perdeu água e recebeu açúcar. Aí a gente tem que tomar cuidado. Então, meu filho gosta muito de um docinho, então vamos colocar um pouquinho de uva passa? Pode colocar maçã junto com a uva passa para aumentar o interesse, mas ter esse cuidado para não ir para o caminho da cristalizada. A gente está falando sobre crianças pequenas, né, que não tem ainda um discernimento para fazer o próprio lanche. Mas para as crianças maiores, vamos dizer que meu filho tenha 15 anos de idade e ele vai para a escola, da escola ele já vai direto para o inglês, almoça por lá mesmo. Qual é o lanche ideal para a criança nessas idades? É na mesma forma? Sempre mantendo aquela ideia, alimentos construtores, então a proteína e o carboidrato, a gente vai ter essa energética, principalmente do carboidrato, e ter os vegetais e frutas. Mas a gente sabe que no mundo real, a chance de uma criança de 15 anos de idade levar uma lancheira pra escola é impossível. Leva não. Criança quem tem 15 anos de idade tá chamando você de velho, porque você tá chamando de criança, que eles não são mais crianças. Lógico que não, é um adolescente, né? Inclusive, minha sobrinha ontem fez 15 anos, a festa dela, enfim, eu não vou nem dizer. Mas, para essas pessoas, quais são as opções que, em cantinas escolares, geralmente, há diversas opções, nem todas são saudáveis, tipo, a gente falou sobre a lei que eliminou frituras, eliminou refrigerantes, mas ainda são alimentos que têm algum tipo de dificuldade. Quais são as boas opções? Isso, a gente orienta muito para esse adolescente que tem um aporte energético maior, principalmente se a gente estiver pensando em um adolescente do sexo masculino, que está naquele estirão de crescimento, então a gente vai precisar pensar em vamos comer uma tapioca recheada com queijo, com ovo, com carne, ou um cuscuz temperado, evitar, porque saiu a fritura, mas está lá os alimentos de forno, os pastéis de forno, que não quer dizer que seja mais leve, ao contrário, o croissant é um produto feito com manteiga e farinha, né, em grande quantidade. Extremamente gostoso. Meu Deus, como é bom o croissant. Mas também tem um aporte energético muito alto. Então, o que é que a gente prioriza? Colocar mais proteína na refeição dessa criança. Do adolescente. Então, normalmente o adolescente, a gente até sugere que use, muitas vezes, aquelas bebidas proteicas em algumas situações, porque o aporte realmente é maior. Então, muitas vezes a gente vai botar aqueles iogurtes proteicos, vai pedir que ele use o whey, tem muito adolescente usando whey. Nossa, aí você vai encarecer muito a feira do pai de família que não tá com dinheiro para comprar ovo e café. Vai comprar whey? Mas acaba que se torna às vezes mais prático do que levar 3 ovos cozidos, levar uma dose de whey. Hoje sai quase o mesmo valor, se a gente pensar no mercado. Realmente. Então, assim, pensando nesse adolescente que talvez queira se engajar lá com o grupo, vai ser muito mais interessante para ele bater o seu whey
aí na frente do amigo do que comer o ovo cozido. E aí vai estar nutrido. Eu sei que é muito difícil da gente, né, deixar um número aqui específico, mas também a gente tem que ficar atento às quantidades, né? É muito importante. Vai disponibilizar o carboidrato, mas aí, por exemplo, fatias de pão, né? Quantas fatias de pão seriam ali, né, ideais pra gente também manter um equilíbrio com relação a isso, né? Normalmente, pra criança, até a idade escolar, 5, 6 anos, a gente vai pensar em um pão, uma fatia, né? Pensando em pão francês, um pão de forma dividido ao meio. Sim. Então, esse seria o sanduichinho dessa criança. Para uma criança maior... Uma fatia dividida ao meio. Uma fatia dividida ao meio que pra ficar... Isso. Sim, um triângulozinho daquele. Isso mesmo. É? É. Mas meu filho, Porque ele come logo 2 pães. Mas aí, claro que tem individualidade. Tem criança que com aquele pão vai ficar satisfeito, porque lembrando que não vai ser só o pão que você vai dar pra criança. Vai ter a fruta, que vai ter a fibra, vai estar recheado esse pão, né, com alguma proteína. E aí, claro, você sentiu, mandou. Aí vem aquele relato da professora assim, ele ficou com fome. Aí você aumenta um pouquinho mais a quantidade. Mas eu sempre oriento, mande o menos e depois aumenta, do que mande demais e aquelas crianças às vezes se sentem na obrigação de comer a lancheira toda. Eu vou comer tudo para agradar meu pai, às vezes como um excesso que ele não precisa. Então é melhor a gente ir aos poucos. E para criança maior, a gente já pensa no sanduíche completo, 2 fatias, e pode chegar até 2 sanduíches na idade aí adolescente. Uns 15 anos, porque 15 anos é quando o cara começa a beirar 1 quilo no self-service, né? Porque a fome que o cabo tem é gigantesca. É complicado. Pois é. Maravilha. Portanto, acho que a gente passou aqui por várias dicas, né, Júlio Pinheiro? Principalmente você aí que tá com seu filhote nessa idade, assim, né, que precisa desse olhar mais específico, né, de uma lancheira ali, que a gente precisa trazer esses hábitos mais saudáveis, né, para as nossas crianças. Afinal de contas, o que a gente mais observa, né, Eva, aí, que o futuro provavelmente vai nos trazer aí, é a obesidade sendo um dos maiores males da nossa sociedade como um todo, né? Então a gente tem que cuidar das crianças para que lá na frente a gente não precise cuidar de adultos obesos. Hoje né? é o nosso cenário, né? Hoje o nosso cenário e nossa maior preocupação em saúde no Brasil e em nível mundial já não é mais as doenças infecciosas, é doença crônica como normalmente a raiz alimentar, seja ela a obesidade, seja ela os tipos de câncer, né? Então a gente tem que pensar da base para conseguir chegar num futuro melhor. Sim. E aí, Eva, vou aproveitar aqui que você está conosco. Eu sei que não é a nossa base da conversa hoje, né? A nossa pauta hoje, mas quero te usar sim. Eu vou lhe usar hoje. Porque afinal de contas o carnaval tá chegando aí. Tenho certeza absoluta que tá todo mundo já numa expectativa, né? E a gente precisa também estar bem atento àquilo que a gente ingere no nosso carnaval, para quando acabar o carnaval, não acabar com a vida também, né? Porque aí a pessoa tá ali saudável e de repente passa um carnaval todinho só na manguaça, como a gente diz, né? E quando chega no final do carnaval, para se recuperar depois é bem difícil, né? Tem como a gente... A ressaca que parece uma dengue, né? Você não tem ressaca. Depois dos 30 o cara não tem ressaca, tem dengue. Tem dengue, né? E tem que tomar muito cuidado, porque parece que é combinado, mas começa a chegar na época carnavalesca, vem junto o quê? As viroses. A gente tá com quadro de virose altíssimo em Natal, então muito cuidado onde você vai consumir alimentos. Então, primeira dica é, antes do carnaval, então, antes de começar a entrevista, a gente até vai falando sobre isso. Hidratação. Você já tá na prévia essa semana? Começa, se você bebe 2 litros de água, aumente para 3. Tente aumentar esse aporte de energia. Por quê? De água. Por quê? Porque quando a gente bebe, a gente desidrata. Não tem como. Inclusive cerveja, né? Qualquer bebida, tudo que tenha álcool vai causar desidratação. Então, eu preciso aumentar essa ingesta de água. Então, vou beber água antes, vou começar a pensar numa alimentação mais leve também. Então, daqui a pouco, mais tarde tem uma prévia. Eu não vou comer agora uma feijoada para ir para prévia daqui a pouco, porque você não vai aguentar, pode passar mal ali de calor, de digestão. Então, pensar em alimentos mais leves, manter a rotina de atividade física, para estar com esse corpo preparado e chegar na semana do carnaval bem. E no carnaval, lembrar de levar água, né? Não fique só na... Sim, só na bebida, Faz né? um revezamento, eu falo um copo de água, um copo de álcool, né? Pra ver se pelo menos o efeito é menor. E também levar um alimento. Então, é sempre bom levar no bolso. A gente pode, nessas horas a gente fala muito de industrializado, mas em algumas situações é melhor, é mais seguro. Então, leva uma barra de cereal pra não ter baixar a glicose de vez. Leva uma barra de proteína, que tá tão em alta hoje. Então, leva uma barrinha de proteína. É muito mais fácil você conseguir abrir da sua pochete uma barrinha de proteína e segurar a fome do que você comer aquele lanche de origem duvidosa. Você comer aquela coxinha que tá dormida. Aquele bauru.
aquele Bauru né? de fim de festa e você acabar perdendo o resto do carnaval. Então é mais interessante nesse momento industrializado. Então, Minha alimentação no carnaval é pastel, aquele pastel do Tangará, geralmente, que é fritozinho, pastel. É uma opção. Quanto mais frito na hora. Sempre que for, Isso. o ideal é que você vai comer algo que seja preparado na hora e ir para o caminho da fritura mesmo. Ah, é mais saudável? Não. Mas pensando em segurança de contaminação, Alimentar. nada resiste a 180 graus do óleo. Então não vai ter bactéria que aguente. E aquela tem umas pizzas também, né? Que são Pizzas feitas em na forno hora. na hora. Isso que também chega a 200 interessante, graus, Eva. o forno é uma boa opção. Olha aí, demais. portanto, né, fica essa dica aí pra você também que já tá se preparando pro E carnaval. por que você que tá chegando. anotando tudo aí, Andresa, sobre isso? meu Porque, filho, a gente- sim, porque você vai... Estamos carnaval, preparadíssimos aqui para o carnaval. Certo, tá ótimo. Sei não, viu? Olha, gente, portanto, quero te agradecer, Eva. Muito que obrigada. agradeço. Prazer sempre ter você aqui pra gente trazer essas dicas tão importantes, né? Falar de alimentação é falar do nosso dia a dia, é falar da nossa saúde, especialmente, né? Hoje em dia a gente precisa estar muito atento aí ao que a gente consome. Como a gente sempre diz aqui, desembale menos, descasque mais, né? Que é de suma importância. Até o descascar às vezes é até difícil hoje, né? Porque é tanto agrotóxico, tanta coisa, mas a gente tenta se manter o máximo possível, né? Saudável. E a gente vê aí gente que tem essa alimentação mais saudável, com certeza absoluta tem uma longevidade muito maior, E vai né? viver melhor, né? A gente Exatamente, quer viver, mas é. não quer viver com a bolsinha de remédio. A gente Não, quer viver jamais, jamais. É isso mesmo. Portanto, gente, conversamos com a Eva Andrade, professora de nutrição da Estácio, sempre trazendo essas dicas maravilhosas. Fica a dica pros filhotes, fica a dica pra você adulto que tá se preparando aí pro carnaval. Muito obrigada, viu, bem. amor? Obrigada. Olha, gente, 10 horas e 36 minutinhos, após